pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Hoje eu vou dar uma aula para vocês, vou explicar um pouquinho sobre dilatação. O que acontece na dilatação de sólidos e na dilatação de líquidos. A de sólidos vocês já têm um pouco de conhecimento, né? Vamos ver como que acontece? A dilatação de sólidos nós podemos dividir de três maneiras. Ela pode ocorrer dilatação linear, que é no sentido de linha, de comprimento, a dilatação superficial, que é no sentido de área, superfície, e no sentido de dilatação volumétrica, que significa então volume, toda expansão. Bom, começando, o que é dilatação? A dilatação, ela é uma extensão em todas as suas proporções. Ela é um aumento de volume, é um aumento nas extensões. Então, vamos imaginar, como é que ocorre essa dilatação? A dilatação ela ocorre devido a aumento de temperatura ou variação de temperatura. Se eu colocar um corpo que está numa temperatura ambiente, por exemplo, e começar a fornecer calor para esse corpo, e for aumentando a temperatura desse corpo, ele vai ganhando calor. O que vai acontecer? Aumentando a temperatura, as moléculas vão ficando mais agitadas e elas vão começar a querer se expandir. E expandindo ocorre então um aumento no seu volume. Aqui nós vamos dividir em dilatação de sólidos. Ela pode ocorrer de modo linear, como eu disse, sentido de linha. A dilatação linear nós chamamos de ΔL, variação linear. Para descobrir quanto que aumenta linearmente, em termos de linha, nós vamos precisar conhecer o comprimento inicial, lembrando que L significa comprimento, linha, linear. Então a variação linear, né? Quem que é a dilatação linear? Ela é o comprimento inicial vezes um coeficiente, que nós vamos chamar de alfa, uma letra do alfabeto grego, alfa, coeficiente de dilatação linear, vezes variação de temperatura. Essa aqui é a formulazinha para a gente encontrar a dilatação linear. Você sabia que entre os postes de energia que tem na rua, existem fios, de poste a poste. E esses fios, eles são meio encurvadinho? Sabe por quê? Porque em dias muito quentes, esse fio vai dilatar. Dilatar, ele vai aumentar o seu comprimento. Pode perceber que em dias muito quentes o fio vai estar com uma barriguinha maior, vai estar mais, encurvado. Agora, nos dias frios, ocorre o inverso também. Quando a temperatura diminui, o que acontece? Vai ocorrer uma contração, o fio vai ficar um pouco mais esticado. O fato do fio ficar esticado significa, então, se não houvesse uma sobra de fio, esse fio, na hora de se esticar devido ao tempo frio, ele iria estourar. Ele não ia suportar, então, a dilatação. A gente pode ver isso, alguém pode me perguntar assim, mas não ocorre também dilatação na espessura, no comprimento, na largura? A dilatação, ela ocorre em todos os sentidos sempre. Ela vai ocorrer na espessura, ela vai ocorrer no comprimento e na largura também. Só que quando a gente fala linear, é porque é mais perceptível, a gente percebe mais no sentido do comprimento. Então a gente vai falar em fio, numa barra de ferro, uma régua. Quando você tem algo que é comprido, os trilhos do trem. Então quando a gente pensar em algo que é mais comprido, a gente então vai tratar esse assunto como se fosse então dilatação linear. Imagina então, que eu tenho aqui um fio, tá? Um comprimento inicial, aí eu aqueço ele, aumento a temperatura, e aí no final de um certo tempo eu vou ter um comprimento final. O comprimento final do fio vai ser maior que o comprimento inicial devido a esse aumento de temperatura. E essa quantidade aqui que aumentou, nós vamos chamar então de ΔL. Isso aqui vai ser o quanto que ele aumentou, a minha dilatação. Então a gente pode falar que o comprimento final vai ser o quê? O comprimento inicial que eu tinha, mais a dilatação, mais o quanto que ele aumentou.
E aí a gente consegue então encontrar também o comprimento final, que é igual ao inicial, mais a variação, o tanto que ela aumentou. Quando a gente pensa em trilhos no trem, imagina que se os trilhos fossem contínuos, sem nenhuma separação em intervalo. No momento de aquecimento, de aumento de temperatura, esses trilhos iriam entortar, porque não teria para onde ir esse comprimento. Ele vai empurrando as moléculas, as vizinhas, as da frente, não tem espaço para ele continuar, ele vai entortar. Já se perdeu muitas ferrovias, estradas, porque não foi calculado direito essa dilatação. O ideal é então fazer trilhos com espaço entre eles, né? Então constrói-se lá um trilho, dá um espacinho, coloca outro, dá um espacinho, coloca outro. Então as ferrovias, elas são planejadas dessa forma. E não só as ferrovias, mas muitas coisas da engenharia, da construção civil. Porque no momento da dilatação ele vai aumentar um pouquinho, ele tem espaço, ele não vai entortar. E quando for frio, que ele for contrair, ele volta para o seu lugar. Então, só rapidamente, isso é dilatação linear. Quando a gente pensar em dilatação superficial, a dilatação superficial tem a ver com superfície. Uma superfície é algo que a gente pensa no sentido de área, comprimento e largura. Então vamos pensar numa chapa. Pega lá uma chapa. Se eu tenho lá uma chapa, de repente lá, pode ser quadrada, retangular, de qualquer forma, né? De que seja sentido de área. Aí o que vai acontecer? Ela tem uma área inicial. O nosso livro, ele utiliza, ao invés de A, nós usamos o S, de superfície. Alguns livros e alguns vídeos vocês vão ver ele usando o A de área. Mas aqui nós vamos usar o S. Então nós temos uma área inicial, que é o tamanho do meu objeto, da minha chapa. Só que imagina que eu estou, então, oferecendo calor, aumentando a temperatura, ele está ganhando temperatura. Então essa chapa ela vai se dilatar no sentido de superfície, ela vai se estender. No final, nós vamos ter uma área que vai ser a área inicial mais a dilatação superficial, ou seja, o quanto que ela aumentou. Portanto, a fórmula para encontrarmos a dilatação superficial é a mesma que a linear. Para encontrarmos qual a dilatação na superfície, sentido de área, comprimento e largura, vai ser a área inicial vezes um coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Percebe que a fórmula é a mesma, a gente só troca as letras. Com relação aos coeficientes, eles são dados em letras gregas, mas é o seguinte: o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e depois a gente vai ver o gama também, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, eles dependem do tipo de material. Tem material que tem uma maior facilidade para dilatar, outros materiais têm dificuldade de dilatar. Então depende do tipo de material, ele vai ter uma característica específica. Então esse coeficiente é um valorzinho mínimo, um valorzinho que depende do tipo de material. Ah, um fio de cobre, então o material cobre. Ah, uma barra de ferro, uma barra de alumínio, uma chapa de aço. Então depende do material, ele vai ter um coeficiente específico, tá? E vamos só comentar aqui, terminar falando da parte de sólidos, da dilatação volumétrica. O que vai acontecer na dilatação volumétrica? A mesma coisa que ocorreu na linear e na superficial. Vamos pensar aqui, ó, a volumétrica, como o próprio nome diz, tem a ver com volume. Então, ao invés da linear, que é perceptível mais no comprimento, ao invés da superficial, que tem um sentido mais de superfície área, nós vamos pensar na volumétrica como sentido total, comprimento, largura e altura, 3 dimensões, 3D. Então imagina que eu tenho uma esfera. Uma esfera, ela vai se dilatar por completo. Não vai dilatar no comprimento, na largura, na altura. Ela vai se dilatar em tudo, em todos os sentidos, em todas as dimensões. Se a gente pegar um objeto, um tijolo, um bloco,
que tem, né, as 3 dimensões perceptíveis, então nós vamos falar que está ocorrendo a dilatação de sólidos volumétrico. Para calcular é tudo a mesma coisa, é só multiplicar tudo. Sempre a gente fala dilatação, multiplica tudo. Então nós vamos ter que a dilatação volumétrica, ela vai depender do volume inicial que ela tinha antes de eu submeter uma temperatura maior, vezes um coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Ou seja, as fórmulas são iguais, só mudam as letrinhas, tá? Aí é a mesma coisa, então imagina que eu tenho, né, um bloco e aí eu tenho um volume inicial para esse bloco. No momento que eu submeter ele ao aquecimento, o que vai acontecer? Né? Ele vai aumentar no comprimento, na largura, na altura, ele vai aumentar em todos os sentidos. De tal forma que o meu volume final vai ser o volume inicial mais o quanto ele dilatou. Então, sempre para encontrar qual que vai ser o volume final, o comprimento final, a área final, é o que eu tinha inicialmente mais o que ele dilatou. Você fala, nossa, mas tudo dilata, professora? Sim, sim, sim. Tudo dilata, pessoal. Qualquer tipo de material, o nosso corpo, as paredes, as construções, os postes na rua, o próprio asfalto, tudo dilata. Só que, como eu disse, depende do material. Então, depende do tipo de material, ele vai dilatar mais ou dilatar menos. Você fala, nossa, mas eu nunca percebi nada aumentando. Às vezes a gente já percebeu pequenas coisas, mas nunca se deparou com isso. Porque claro que não vai aumentar um tanto que a olho nu você veja as coisas aumentando. Você vai olhar para um prédio num dia de calor e ver a altura dele aumentando. Você não consegue ver. Porque essa dilatação, ela é da ordem muito pequena. Muitas vezes 0,000 algum valor. Então ela dilata de forma pequena. Mas às vezes em objetos pequenos, quem nunca percebeu em dias de calor uma porta de madeira enroscando na hora de abrir no chão? Né? Ah, mas ela abria tão bem, fechava tão bem, mas de repente a porta começa a enroscar, a madeira inchou, porque ela dilatou. E a gente percebe em pequenas coisas também, tá? Então é bem interessante esse estudo da dilatação, o pessoal de engenharia utiliza bastante, tá? O pessoal de construção, né, civil, precisa pensar nisso na hora de construir uma ponte, na hora de construir um edifício, um viaduto, casas e tudo mais. Então aqui é um resuminho básico da dilatação de sólidos. Quando um corpo recebe calor, aumenta a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Então a gente tem como calcular quanto ele vai expandir. Só que eu quero comentar com vocês, depois a gente vai fazer exercício, mas eu quero comentar um pouquinho também com vocês sobre a dilatação de líquidos, tá? A dilatação de líquido ela é um pouquinho diferente da de sólidos, porque os sólidos eu não preciso de nada. Ele tem um formato definido, ele tem uma característica, né, que eu vejo no objeto. Agora o líquido não tem como pegar o líquido. Para que eu consiga descobrir a dilatação dos líquidos, eu preciso colocar o líquido dentro de um recipiente. E aí o que vai acontecer? Vamos pensar aqui. A dilatação de líquidos, ela é somente volumétrica. Não tem linear, não tem superficial, tá? Ela é somente volumétrica. Mas o que vai acontecer então? Eu vou precisar colocar um líquido dentro de um recipiente. E quando eu colocar ele dentro de uma vasilha, de uma caneca, de um frasco em si, para aquecer, começo a aquecer, o objeto que está contido o líquido também vai se aquecer. O recipiente também vai se aquecer. De tal forma que para conseguir aquecer o líquido, eu preciso também aquecer o recipiente. Então, a gente vai fragmentar isso de 3 maneiras diferentes, que é o seguinte. A dilatação de líquidos, ela só é volumétrica, depende de volume. Então, sempre o líquido vai dilatar por todas as dimensões, por todas as suas extensões, tá? Nós vamos chamar de dilatação volumétrico do líquido o quê? O volume inicial
vezes o coeficiente de dilatação desse líquido, vezes a variação de temperatura, tá? Então, ó, é o gama, o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Porque eu estou falando de volume. Então, se eu vou pegar, né, um líquido em qualquer, vamos pegar o mercúrio. Ótimo falar em mercúrio, por quê? Aqueles termômetros digitais, que tem um bulbo, aquele vidrinho, que tem uma coluna de mercúrio, para saber se você está com febre, o que acontece? Você vai colocar ele no seu braço, né, para descobrir a sua temperatura corporal. E com certeza a temperatura corporal ela vai estar um pouco acima da temperatura do ambiente, ainda mais se você estiver com febre, né, num dia normal, vamos assim dizer. E aí o calor do seu corpo vai fazer com que o termômetro se dilate. Só que o vidro, ele tem um coeficiente muito baixo. Você não vai quase perceber a dilatação do vidro, do que está envolvido o mercúrio no seu termômetro, no seu material do termômetro. Mas o mercúrio é sensível. É um líquido, um metal líquido sensível que ele tem um coeficiente de dilatação um pouquinho maior do que o do vidro. Então, o que acontece? A coluna de mercúrio vai subir, vai se dilatar, tem que ir para algum lugar. Ela vai tomando espaço dentro do vidrinho do mercúrio e vai estacionar quando ela atingir a temperatura do seu corpo. Então, ali a gente tem um exemplo de dilatação de líquidos, tá? Exemplo clássico, né? Quem nunca derrubou leite quando ferve no fogão? Coloca leite numa caneca e liga o fogo no fogão. O que vai acontecer? Se você não ficar atento ali perto, você vai ver que o leite vai subir e vai derramar no seu fogão. Então, o que está acontecendo? Ele está recebendo calor, temperatura, aumentando a temperatura, o líquido vai aumentando o seu volume. E pode chegar um momento que derruba, que cai, que extravasa, que derrama. Esse líquido que cai, nós vamos chamar de volume aparente, tá? Então, nós vamos ter o volume do líquido, que é o líquido em si, o líquido real. E nós vamos ter a dilatação volumétrica aparente, que vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes variação de temperatura, tá? Só nos casos quando o líquido cai. Então, se eu tenho lá uma vasilha que está completamente cheia de um certo líquido e começo a aquecer, nesse momento, tudo bem, não está acontecendo nada, mas vai chegar uma temperatura que esse líquido vai aumentar o seu volume. E se ele estiver completamente cheio, não tiver para onde ir, ele vai cair, vai derramar. Então, a quantidade de líquido que cai, que derrama, que transborda, nós chamamos de líquido aparente. Então, a dilatação volumétrica aparente é o que cai. Se no exercício não tiver nada que cai, então não tem dilatação aparente, tá? Mas nós não podemos nos esquecer que junto com o líquido e o que pode transbordar, nós temos também a dilatação no recipiente. Porque o recipiente, ele é um conjunto junto com o líquido e vai aquecer juntamente com o líquido. Então, nós vamos ter que o volume do recipiente vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente vezes a variação de temperatura. Então, o que acontece? No líquido, nós temos que analisar essas três situações. Será que eu tenho um aparente? Será que eu tenho só do líquido? Eu tenho do recipiente também. Então, nos exercícios, acaba sendo assim, os alunos, de certa forma, acham um pouquinho mais difícil, porque tem que distinguir no exercício o que é aparente, o que é o real e o que é o do recipiente. Mas, em termos de fórmula, é a mesma fórmula para todos, só muda o quê? As letrinhas aí estipulando cada caso, tá? Algumas coisas que eu não comentei na dilatação de sólidos, tá? Que ocorre aqui também. Às vezes, um exercício de líquido, um exercício volumétrico, ele vai dar para você um coeficiente linear do recipiente. Então, por exemplo, uma jarra feita de alumínio, então uma jarra de alumínio, cujo coeficiente linear do recipiente do alumínio seja, por exemplo, 5 vezes 10 a menos 6, tá? Vamos assim dizer um valor qualquer, estou supondo valores aqui. A unidade medida graus Celsius menos 1. Imagina então que ele dá para você um exercício alfa.
coeficiente de dilatação linear. Aí você vai falar, mas aqui no volumétrico eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrico, não o linear. Então, pessoal, existe uma relação entre os coeficientes que eu vou comentar aqui com vocês agora, tá? O alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Essa aqui é uma relação entre os coeficientes linear, superficial e volumétrico. Então significa que se você tiver o linear, você consegue descobrir o beta. Vamos imaginar o que vai acontecer aqui, ó. Se eu quero saber no exercício quem vai ser o beta, ó, multiplica em cruz. Alfa vezes 2 igual a beta vezes 1. Então o meu beta é igual a 2 alfa. A gente viu que o beta é igual a 2 alfa. Se eu sei o coeficiente linear, multiplica por 2, eu vou descobrir o coeficiente superficial. E assim por diante. Ah, eu conheço o alfa, eu quero saber o gama, que é o coeficiente volumétrico. Se eu quero saber o coeficiente volumétrico, então vamos imaginar aqui, ó. O alfa 3 é igual a 1 vezes gama. Então gama é igual a 3 alfa. Gama é igual a 3 alfa. Então sempre fique atento a que tipo de coeficiente de dilatação o exercício te dá. Se ele der o alfa, se ele dá o linear e pede o volumétrico, para poder usar essas fórmulas volumétricas, você tem que multiplicar o linear por 3. Se você estiver lá no exercício superficial e ele então te dá o alfa, para utilizar dentro da fórmula do superficial, você precisa multiplicar por 2 para achar o beta. Então nós temos essa relação que é muito importante, você não pode então se esquecer, tá? Relação entre os coeficientes. Tanto faz dilatação de sólidos ou de líquidos, nós vamos utilizar a mesma relação de coeficientes. E só para concluir aqui, né, a parte dos líquidos, nossa, não acabou, professora? Não, ainda não acabou. Como nós temos 3 tipos de coeficientes e 3 tipos de dilatação no líquido, que é o real, o aparente e o recipiente, nós temos uma relação entre eles. E essa relação a gente pode colocar aqui, que é a seguinte. Então, quem que vai ser a minha dilatação do líquido? Ela vai ser a minha variação, né, de dilatação aparente mais a variação de dilatação... Opa, escrevi ao contrário aqui. ΔV aparente mais ΔV do recipiente. Então, nós temos essa relação aqui, que é uma relação entre as dilatações do líquido aparente e do recipiente. Muitas vezes nesse líquido está escrito real, né? Qual a dilatação real? Real é a do líquido. Ah, eu tenho um tanque com gasolina. Então, o coeficiente de dilatação da gasolina é tanto. Então, o real, o verdadeiro da gasolina vai ser tanto. E aí, então, você vai ter as outras relações. Os coeficientes também têm a mesma relação. O coeficiente do líquido, que é o real, ele vai ser o coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente. Então, com isso, a gente encerra as relações e formulazinhas que nós temos na parte de dilatação de sólidos e dilatação de líquidos. Ainda, pessoal, comentando mais algumas coisinhas, né? Vamos imaginar então, ó, 3 situações. Se eu tenho um líquido dentro do recipiente e esse líquido, né, tá completamente cheio ali dentro do meu recipiente. Então, se o coeficiente de dilatação do líquido for maior do que o coeficiente de dilatação do recipiente, o que vai acontecer? O líquido vai derramar. O líquido vai dilatar mais do que o recipiente. Então, caindo, derramando, nós vamos ter o volume aparente, que é o que derrama. Agora, vamos supor que o coeficiente do recipiente seja maior do que o coeficiente do líquido. Se o do recipiente é maior, ele vai dilatar mais do que o do líquido. Então, o nível do volume de líquido vai diminuir dentro do frasco, tá?
E se você tem um material e um certo líquido cujo coeficiente de dilatação do recipiente seja igual ao coeficiente de dilatação do líquido, então o recipiente vai dilatar o líquido também, de tal forma que você não percebe que um dilatou mais que o outro, eles vão continuar no mesmo nível, tá? Essa dilatação de líquidos serve para praticamente quase todos os líquidos de maneira geral, mas nós temos um líquido que é um pouquinho diferente, que é o que a gente mais utiliza, que é a água. Nossa, a água tem que ser diferente, né? O que acontece? A dilatação da água, ela é um pouco diferente, porque a gente até chama, né, de dilatação irregular da água, ou dilatação anômala da água, tá? Vou escrever aqui, ó, dilatação, né, irregular da água. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar aqui um gráfico de volume e temperatura, tá? A maioria dos líquidos, então, aumentando a temperatura, o líquido se dilata, diminuindo a temperatura, o líquido se contrai. A água, ela tem uma certa curva de que até 4 graus, vamos pensar aqui, eu tenho 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, 4 graus Celsius, e continua, 5 graus Celsius, tá? Supondo que essa temperatura esteja em graus Celsius. E assim por diante. Quando ela atinge 4 graus Celsius, é o ponto de menor volume que ela possa ter. A partir de 4 graus, ela se comporta como os demais líquidos. Aumentando a temperatura, aumenta-se o volume. Mas de 0 até 4, eu vou aumentando a minha temperatura e o volume vai diminuindo. Então imagina se você vai colocar água para congelar dentro de uma garrafa no seu freezer, no seu congelador. Você coloca no estado líquido dentro da garrafa. Se você colocar totalmente cheia essa garrafa, o que vai acontecer? O freezer, para congelar, ele vai trabalhar com graus abaixo de 0. Então, se você coloca ela numa temperatura, né, ambiente, quando você coloca no freezer, então ele vai diminuindo a temperatura, diminuindo. Quando chegar no 4, ele ainda é líquido. Aí, tá baixando a temperatura para 3. O que vai acontecer com o volume? Aumentar. Tá baixando a temperatura para 2. O que vai acontecer com o volume? Aumentar. Tá baixando a temperatura para 1. Quando vai chegar no 0, ó, o volume aumentou. Então, a água, conforme ela vai chegando próximo de 0, o volume aumenta. Então, é onde, dentro de um congelador, uma garrafa pode estourar. Porque se não tiver um espaço para o líquido dilatar lá dentro dessa garrafa, ele vai procurar um espaço para dilatar. Não tendo, ele vai quebrar essa garrafa, vai estourar essa garrafa. Tá? Então, a água, a gente tem que sempre prestar atenção, de 0 a 4 graus o seu comportamento é diferente. Acima de 4 graus é normal e abaixo de 0 graus no estado sólido de gelo também é normal, tá? Então a gente só tem que tomar cuidado nesse ponto. E um detalhe é que nesse ponto de volume mínimo a 4 graus, nós temos um outro gráfico da densidade, onde a densidade da água é máxima. Se a gente for pensar aqui num gráfico de densidade, nós vamos ter que a 4 graus vai ser o ponto de densidade máxima. Aí o que vai acontecer, né? Algumas explicações. Por que será que nesses lugares que o inverno é tão rigoroso, que as temperaturas são abaixo de 0, a água dentro do mar, a vida ali dentro, os peixes e os animais que vivem ali nessa água, eles não morrem congelados ou a água toda não se congela? Por quê? Uma explicação é essa daqui. O fato de a 4 graus ela ter a densidade máxima, então imagina que está caindo a temperatura naquele ambiente, um lugar frio,
a temperatura está caindo. Quando a temperatura chega ali próximo ao mar, ou a um lago, ou a um rio, uma água, quando a temperatura chega próxima a 4 graus ali, ainda é estado líquido, só que a água vai ter a sua densidade máxima. Por ter sua densidade máxima, a superfície da água, por ser mais densa a 4 graus, ela vai deslocar a água para baixo, empurrando a água que está embaixo vir para cima. Ou seja, no momento que ela chega a 4 graus, que ela atinge sua densidade máxima, ela vai deslocando, empurrando a água de baixo para cima, formando o que a gente chama de corrente de convecção, que a gente já estudou isso lá nos processos de troca de calor, tá? E aí o que acontece? A densidade máxima faz com que aquela água se desloque para baixo, essa água vai subindo, atingindo novamente 4 graus. Chegando no 4 graus, ela vai se deslocando até que toda aquela superfície de água ali fique aproximadamente nos 4 graus. E aí, o que acontece? A temperatura continua baixando, 3, 2, 1, 0, solidifica aquela camada de gelo ali. O gelo ele pode funcionar como isolante térmico, né? Separando a temperatura ambiente da temperatura que está ali dentro, que é 4 graus. Isso faz com que se conserve toda a vida subaquática, ali, toda a vida marinha, a vida dos animais que dependem do líquido para estarem vivos, né? Então, fora pode congelar, congela-se a camada de gelo. O gelo ele é menos denso do que a água, o gelo flutua, então o gelo vai ficar por cima e a água então vai ficar por baixo. Pessoal, então a gente, falta fazer um pouco aí de exercício, mas aqui tá toda a parte da explicação aí. Talvez faltou um outro detalhezinho que no momento, não me lembrei de falar aqui, mas essa é a dilatação de sólidos, de líquido e a da água, que é um caso especial dentro da dilatação. Bom? Bons estudos e a gente se vê por aí.